Essa é a mistura do Brasil com a Coreia? Tem que ter charme pra dançar balé. Essa é a mistura do Brasil com a Coreia? Tem que ter charme pra dançar coreografia de K-pop. Parafraseando os pensadores Beto Jamaica e Compadre Washington, eu trago hoje pra você a minha resenha de primeiras impressões de Além do Guarda-Roupa, o primeiro dorama brasileiro, e eu vou te explicar por que vale muito a pena assistir. Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e sim, eu já dei spoiler da resenha das minhas impressões logo no começo. Eu gostei bastante dos 3 primeiros episódios de Além do Guarda-Roupa e o intuito dessa resenha aqui, minha filha, é te contar por que e talvez mudar a opinião aí de uma parte da comunidade da qual eu fazia parte antes de assistir. Além do Guarda-Roupa é uma produção original da HBO Max da América Latina e tá sendo chamado, desde que a gente ficou sabendo da pré-produção da obra, tá sendo chamado de o dorama brasileiro. E muita gente da comunidade, eu sei que não gosta desse termo, mas eu acho que se adapta muito bem ao que a gente vai assistir, sim. E inclusive proponho aqui um questionamento. Por que a gente não pode falar que é um dorama brasileiro se a gente fala que doramas são novelas da Coreia? Eu acho que não tem problema nenhum e inclusive eu gosto muito dessas pontes entre culturas que são feitas sem necessariamente passar por Estados Unidos. E é isso que a gente vê aqui em Além do Guarda-Roupa. Conforme eu for contando quais foram as minhas impressões assistindo a essa novela / dorama, a gente vai poder ver como que essa produção tem sim uma cara bem de drama, que é o que a gente gosta de assistir aqui nesse canal, e uma cara bem de Brasil, que é o que nós somos, que é a cultura da qual a gente vem. E que é a cultura que a gente deveria respeitar tanto quanto as demais culturas que existem no mundo e que nos agradam. A obra é uma produção original da HBO Max, mais precisamente da HBO Max América Latina, que é uma parte da Warner Brothers, e também é uma obra da produtora brasileira Coração da Selva, produtora de cinema, que já foi premiada em vários festivais ao redor do mundo, como por exemplo, o Festival Internacional de Berlim, de Hong Kong e de Toronto. Além do Guarda-Roupa vai contar a história da Carol, que é uma brasileira descendente de coreanos. E esse rótulo, brasileira descendente de coreanos, é um rótulo que as pessoas fazem questão de colocar nela e de lembrá-la que ela é uma brasileira descendente de coreanos todos os dias. E para compensar esse peso que ela sente nas costas dela, de sempre ser vista como a coreana, a diferente, a estrangeira, sendo que ela é tão brasileira quanto todos nós, o inconsciente dela meio que cria uma aversão ao que vem da Coreia, principalmente ao que vem muito forte, muito pop, muito mainstream. A Carol tem aversão ao K-pop. Não que ela seja uma hater de K-pop, mas a Carol nunca teve vontade de escutar K-pop. Ela não é obrigada a nada, mas as pessoas colocam aquilo como uma imposição, algo tão óbvio na vida de uma coreana que ela tem essa necessidade de afirmar o tempo todo que essa é uma parte da cultura na qual ela não tem o menor interesse. O interesse da Carol, se não tá no K-pop, tá onde? Tá no balé. O grande sonho da Carol é ser uma bailarina famosa, é ser uma bailarina bem-sucedida. E esse é um sonho que ela quer viver, porque é o sonho da mãe dela, que nunca deu certo. Mas, diferente de dramas que a gente conhece, onde os pais obrigam os filhos lá na Coreia a seguirem os seus sonhos, a seguirem suas profissões, aqui a gente tem uma outra ideia. Aqui a gente tem Carol, que perdeu a mãe muito cedo, a mãe que sempre falou para ela sobre o balé sempre foi uma coisa que as duas gostavam de fazer juntas, e a perda da mãe fez com que esse sonho crescesse ainda mais forte dentro da Carol. Entretanto, ser bailarina não é fácil por inúmeros motivos, mas um dos motivos que faz com que a Carol tenha dificuldade em ser uma bailarina
é porque a família dela não a apoia e inclusive a gente vai perceber no começo dessa história que a família dela faz questão de que esse sonho de ser uma bailarina dê errado, nunca aconteça. É por conta disso que a tia dela tá sempre empatando, tá sempre fazendo com que a Carol tenha alguma obrigação, tenha algum problema e não possa frequentar as aulas de balé. E o balé, apesar de não ser uma dança tradicional da Coreia, é tão rígida quanto aquele comportamento de rigidez que a gente vê em muitos dramas. É uma cultura que está sempre muito focada no estudo, sempre muito focada no esforço. E o balé, eu me arrisco a dizer, que é uma das atividades físicas / artísticas mais exigentes que existem. Você tem que ter uma disciplina muito grande, você tem que ter uma rotina de treinos forte e uma busca pela melhoria constante. E por conta da Carol sempre chegar atrasada nas aulas de balé, além de vira e mexe, faltar completamente na aula, nem aparecer lá na academia, é que a professora da academia de balé não dá crédito nenhum nela, não vê esforço no esforço que ela faz. E acaba sendo mais uma pessoa que coloca ela sempre para baixo e diz que o sonho dela vai ser o resto da vida um mero sonho. Um dia, de repente, não mais do que de repente, tudo muda na vida da Carol. E não tem nada a ver com a mãe dela, a tia dela, o fato dela trabalhar na cafeteria, o fato dela ser seguidas pelas meninas Coreia Bu lá no colégio dela, que a gente também poderia chamar de Maria Oni, pra ficar aí mais claro pra quem é da Dramalândia. Coreia Bu não é muito um termo que a gente usa. Não, a vida dela vira de cabeça pra baixo quando um idol acaba entrando no seu quarto pela porta do guarda-roupa. Sim, esse é um dorama brasileiro do gênero de fantasia. Um idol chamado Kyon simplesmente abre a porta de seu guarda-roupa e sai de lá de dentro e resolve que ele vai passar uma temporada morando no quarto dela. O Kyon, de alguma forma, descobriu dentro do próprio guarda-roupa que ali existia um portal, uma passagem mágica que faria ele chegar em algum outro lugar do mundo. E que outro lugar poderia ele chegar, a não ser o outro lado do mundo, literalmente, o Brasil. Kyon tá passando por uma fase muito difícil no grupo do qual ele faz parte, o ACT. Ele é o letrista do grupo, ele que é responsável por criar toda a poesia que vai nas letras do ACT. E no momento ele não tá conseguindo criar nada. Ele se sente extremamente pressionado. E a gente constantemente vai ouvir na cabeça dele as vozes da mãe dele, dizendo que ele não pode desistir jamais. É mais uma vez que a gente vê essa parte da cultura coreana, que é a parte da exigência, do esforço, do trabalho duro, sendo colocada dentro da história. A gente pode dizer então que o Kyon tá praticamente numa crise de burnout. Ele trabalhou tanto, ele se esforçou tanto, que ele começa a ter ataques de pânico no palco e muita insegurança, sem saber se ali é realmente o lugar dele ou não. Ao longo da história, o que a gente vai ver é, primeiro, o Kyon começando a apoiar a Carol. Depois daquele desconforto inicial, claro, porque imagina como é que uma garota que tem horror a K-pop vai tratar um idol que do nada tá ali infernizando no quarto dela. Óbvio que o começo do relacionamento dos dois não é nada bom. Mas com o convívio eles vão aprendendo a se ajudar, começando a ver boas características um no outro. E até o episódio 3, que é até onde vai essa resenha de primeiras impressões, e eu considero que isso aqui não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus, vou contar tudo o que acontece dos episódios de 1 a 3? Vou, mas a história tem 10 episódios, os maiores segredos eu
eu nem tô sabendo ainda quais são. O que a gente vê do relacionamento deles nesses 3 primeiros episódios é o Kyon começando a apoiar a Carol. É ele ajudando-a a melhorar a sua dança. Mas é claro que em algum momento isso vai se inverter e é a Carol que vai apoiar o Kyon e ajudá-lo a superar essa crise pela qual ele tá passando. Os personagens com quem a gente vai conviver assistindo além do guarda-roupa são a Carol, que é a personagem principal. Como eu disse, ela é brasileira, ela é descendente de coreanos e ela tem uma necessidade de se colocar sempre como brasileira e de encontrar o lugar dela aqui no Brasil como uma de nós. Foi aqui que ela nasceu, foi aqui que ela cresceu, é a cultura da mãe dela que ela conheceu a vida inteira. Inclusive, é o amor pela mãe dela que ela leva dentro do coração. Porque o pai dela, uma vez que a mãe dela faleceu, abandonou a Carol e voltou pra Coreia sozinho. E até onde a gente sabe desses 3 primeiros episódios, ele nunca nem entrou em contato com ela. Ela realmente foi abandonada. E é claro que isso também deve bater muito forte dentro dela. Por que você vai querer conexão com algo que te lembra alguém que te deixou pra trás e nunca mais voltou? A gente vai conhecer também a Luísa, que é prima da Carol, e a tia Luísa, que é a tia da Carol. Eu fiquei meio confusa, porque eu ouvi a Carol chamando a prima de Luísa, mas na internet tá que a Luísa é o nome da tia dela. Pior que a tia dela só é chamada de tia, pelo menos até o momento. Então, será que são 2 Luísas mesmo? E além de serem 2 Luísas, são 2 chatas na vida da Carol. A prima não chega a ser maldosa, mas ela é meio folgadinha, principalmente porque ela tem ali uma visão empreendedora de transformar o café da mãe dela, que era um café meio furreca, em um ambiente para fãs de K-pop, um K-café. E aí é claro que ela vai se utilizar do fato da Carol ser descendente de coreanos para atrair público para o café, usando a Carol de atração. Sim, é um negócio bem zoado. E a tia dela também é uma chata de galocha, porque trata a Carol quase como se ela fosse a mãe coreana da Carol. É uma rigidez extrema. E a Carol tem que trabalhar o dia inteiro. Como eu disse pra vocês, a gente sente que ela faz de propósito esse negócio de atrapalhar o sonho da Carol de ser uma bailarina. Mas em 2 momentos desses primeiros episódios já é possível entender ali um pouquinho do que acontece na cabeça da tia e ver que ela não é uma mulher má. Talvez apenas ela seja uma mulher muito dura e que não sabe mostrar para Carol a preocupação que ela tem. Ela parece que ficou muito traumatizada com a morte da irmã. Ela criou uma ligação entre o balé e a perda da irmã que é muito nociva, né? Contrário à ligação que a Carol criou de ver o balé como uma lembrança da mãe e querer ter aquele sonho para ela e realizar aquele sonho, a tia da Carol vê no balé uma memória horrível e que ela quer longe de si e longe da família dela. E depois disso, vê o pai da Carol abandonando a sobrinha, deixando a sobrinha para trás, e agora ela, que é uma mãe solo, que já tinha uma filha para cuidar, tem que cuidar de mais uma criança. E eu não tô falando isso dando a ideia de que a Carol era um peso, um estorvo pra tia, mas sim a ideia de uma mulher sozinha no Brasil, em um bairro que não é um bairro de elite. Ela não tinha grandes condições financeiras, ficou sozinha para criar 2 crianças, e uma dessas crianças ainda tem o peso de ter sido abandonada. Não vai ser uma criação nada fácil. No colégio a gente vai conhecer a Nayara, que é aquela fã de K-pop, fanfiqueira, mas gente boa, que a gente vê ali que não fica estereotipando nem a Carol e nem os idols, apesar dela ser muito maníaca pelo ACT. A gente também conhece o Diguinho, que é um jovem ali do bairro que dá ali uma impressão de que ele gosta da Carol no começo,
mas depois a gente fica se questionando se ele gosta mesmo, porque parece que ele se encanta por um dos idols, então talvez ele seja gay. Será que ele é bissexual? Será que a gente começou a achar que ele gosta da Carol apenas porque ele é um garoto e ela é uma garota, como se necessariamente eles tivessem que ter um relacionamento? Além disso, tem o pai do Diguinho, que é um personagem adorável, a gente dá muita risada com ele nos momentos que ele aparece, e a gente vê que ali também tem uma história pra nascer. O pai do Diguinho, o Diguinho e a sexualidade do Diguinho. Será que o pai dele sabe que ele é gay? Será que o pai dele não quer saber? E quando ele descobrir, será que ele vai aceitar o filho? Ou será que ele vai parar de mostrar pra gente essa face divertida, gente boa, e vai mostrar ser um homem preconceituoso? Pra finalizar a lista de personagens, a gente tem as 3 Coreia-bu que estudam junto com a Carol, que começam o drama tentando ser ali super amigas da Carol, mas não de uma forma sincera, não de uma forma que realmente a gente faz amizade com alguém. É muito perceptível que elas veem ali a Carol como quase uma personagem de drama coreano, e elas só querem ficar perto da Carol porque é meio que um status ali no colégio. Todo mundo é tão fã de K-pop, tão fã de K-pop, que é claro que as mais populares vão ser aquelas que têm uma amiga coreana de verdade. Não uma amiga de verdade, uma amiga coreana de verdade. O roteiro é muito bem elaborado e mistura com naturalidade elementos que fazem parte das novelas brasileiras e dos dramas coreanos. Por exemplo, o clichêzão do inimigos para amigos para amantes, que é um clássico da Coreia, aquele casal que começa se dando muito mal e depois vai evoluindo para uma amizade e possivelmente até para um romance. A gente tem também o triângulo amoroso clássico, onde a gente tem uma jovem, um bad boy e um rapazinho que é todo delicado, todo romântico, aquele príncipe encantado. Além de magia, magia extrema, que é uma coisa muito comum nos dramas coreanos. A gente tem muitas histórias assim, como Desgraça ao Seu Dispor, como Última Missão do Anjo Amor, Mulher Forte do Bonsu, várias histórias que colocam a fantasia muito naturalmente. E aqui a magia se apresenta não apenas com essa ligação por um armário da Coreia com o Brasil, mas também o fato de que essas personagens conseguem se entender falando cada uma em um idioma. Sim, é isso mesmo. Os idols coreanos falam apenas coreano, os atores brasileiros falam apenas português e todo mundo consegue se entender. E não apenas isso, nós que estamos assistindo também conseguimos acreditar naquilo. A parte de atuação do elenco nesse quesito, eu fiquei muito impressionada, porque não é algo nada fácil você interagir com uma outra pessoa, atuar, deixar aquela atuação natural e ainda ser uma pessoa que tá falando num idioma que não tem nada a ver com o idioma que você tá usando para responder. Achei muito bem feito, muito incrível e bem coreaninho mesmo. Já a parte que a gente vê do roteiro, que é muito brasileira, é a criação de núcleos. Até tem isso em alguns dramas, mas no Brasil a gente sabe que é assim que se monta uma boa novela, tendo diversos núcleos pra gente assistir e a história pingar de um núcleo para outro, o que deixa tudo mais dinâmico. Sem contar o primeiro episódio, que é basicamente a apresentação dos personagens. Isso é algo que eu particularmente gosto muito nos roteiros nacionais, nas nossas novelas. Como o primeiro episódio serve sempre para apresentar os personagens pra gente, para apresentar já um geralzão da história, e assim a gente nunca fica perdido. Diferente de alguns dramas coreanos que vão enfiando ali os personagens no meio e às vezes a gente até se perde na história porque não entende de onde que um personagem surgiu, ali meio que do nada, talvez de dentro do guarda-roupa. O restante de produção a gente também vê essa mistura aí Brasil e Coreia. Por exemplo, a abertura eu achei a cara de abertura de drama coreano de fantasia.
muito bonitinho, muito lúdico. Já a fotografia e a direção me lembrou muito séries da TV Cultura, aquelas séries mais leves que eu, pelo menos, assistia quando era adolescente, né? Talvez você aí, se for muito mais novo do que eu, nunca tenha pego uma série clássica da Cultura pra assistir. Mas deveria, porque tem muita coisa boa produzida por eles. E assistindo Além do Guarda-Roupa, eu fiquei com esse quentinho no coração, esse saudosismo de TV Cultura. Inclusive foi algo que eu falei pra todo mundo que me perguntou de Além do Guarda-Roupa, inclusive as produtoras, as atrizes e os atores que trabalharam na série. Eu também pude falar isso pra eles na entrevista que eu fiz com eles na semana passada. Exatamente, além de eu ter sido convidada para a festa de pré-lançamento de Além do Guarda-Roupa, e eu mostrei tudo pra vocês lá no meu Instagram, eu também pude, na coletiva de imprensa, entrevistar os idols Woo-jin e Jin-kwon, as atrizes Sharon Cho e Júlia Rabelo, e também a produtora da obra, a Georgia Costa Araújo, e a Silvia Fu, que é líder de conteúdo na Warner Brothers aqui do Brasil. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu te convido a assistir essas entrevistas que eu fiz com a equipe lá no meu Instagram, @manugerino. E claro, né, como já é marca registrada aqui do meu canal, aqui do Manugerino Coreanismo, tenho que dar a minha teoria de Além do Guarda-Roupa. E essa teoria, na verdade, é uma teoria em conjunto, mas ela nem sabe que eu vou usar a metade da teoria dela para fazer a minha. A Midori, que começou essa teoria lá na festa, quando a gente tava conversando, ela acha que o plot de Além do Guarda-Roupa vai ser o quê? A Carol ajudar o Kyung a voltar a escrever, o Kyung ajudar a Carol a se destacar ali no concurso de balé e ser uma grande bailarina, e aí ele vai voltar pra Coreia por dentro do guarda-roupa. E é isso, Zefnie é uma grande história sobre amizade e sobre como você vai se desenvolver para alcançar os seus sonhos. Eu concordo com tudo isso, mas uma coisa que eu quero adicionar aí, eu acho que vão meter um clichêzão dos doramas, que é o um ano depois. Eu acho sim que vai ter essa divisão aí entre os meninos do grupo e a Carol, que eles vão voltar pra casa e ela vai ficar sozinha no Brasil. Mas eu acho que isso vai durar pouco, acho que vai durar um ano. Eu acho que de alguma forma ela vai entrar em alguma companhia de balé, alguma coisa do tipo, e vai pra Coreia ou pra estudar, ou pra fazer alguma apresentação, e assim eles vão se reencontrar. Não sei se vai mesmo ter a pegada romance, talvez até tenha, talvez ela crie ali um casal com o Kyung, porque ele que é o protagonista. Então se tiver esse romance, esse um ano depois, vai ser nessa pegada de reencontro, bem clichêzona de drama coreano, mas também pode ser só a reunião de alguns amigos e ela chegando ali na terra deles, né? Já que eles vieram pra terra dela, ela vai pra terra deles. E pra finalizar, eu gostaria de fazer uma observação que eu acho que nem dá pra considerar como ponto negativo, porque não tá diretamente ligado com o que eu assisti. É mais um ponto de melhoria, uma observação, um pitaco que eu quero dar aí para talvez futuras produções, porque seria ótimo a gente ter mais doramas brasileiros. Eu era da turma que tava com receio dessa obra. Eu tava muito acreditando que ia ser uma coisa clichê, que não ia ser bacana, que ia trazer um estereótipo ainda mais pesado para os doramas, que é algo que a gente não precisa na comunidade. E muito pelo contrário, eu vi muito frescor nessa obra, eu vi tópicos como racismo, como estereótipo, já discutidos ali no primeiro, segundo, terceiro episódio. A gente também tem a questão do Diguinho, que talvez ele seja um personagem LGBTQIAP+. Os dois meninos protagonistas, por mais que eles tenham, esses personagens, a dinâmica de bad boy e príncipe encantado, nada é estereotipado demais e não é algo pejorativo. A gente não vê eles ofendendo a garota, ela não é minimizada em nenhum momento. Então assim, é um drama coreano com cara de drama coreano recente. Só que a divulgação que eu vi sendo feita lá no começo, quando saiu a notícia de que esse dorama existiria um dia, era uma divulgação pejorativa. Eu me lembro claramente de uma matéria da Folha de São Paulo
que era uma matéria toda errada, que era uma matéria que não refletia o que são dramas coreanos, que não refletia quem são as dorameiras, o que é a nossa comunidade, e principalmente eu sentia que ali ninguém tinha procurado alguém que conheça da área, um criador de conteúdo, alguém que fale sobre o assunto para explicar o que realmente são doramas. Foi uma matéria desnecessária, estereotipada e que dava a impressão que não foi feita nenhuma pesquisa, que a produção ia ser feita com nenhum respeito, e muito pelo contrário. Quando a gente vai na ficha técnica do drama para ver quem foram os profissionais envolvidos, a gente vê que foi envolvida gente muito séria e que foi envolvida gente que conhece de cultura coreana. Tem uma equipe coreana muito grande dentro dessa produção. A gente vê ali cargos como consultor de cultura, consultor do idioma. São pessoas que realmente estão falando da própria cultura para que os roteiristas, os produtores, os diretores possam trabalhar aquilo com muito respeito. E é isso que eu senti nesses 3 primeiros episódios. Muito respeito pela cultura coreana, muito respeito pelo nosso audiovisual, muito cuidado com os dorameiros e principalmente com aquilo que a gente aqui na nossa comunidade ama tanto, que são os dramas. Então sim, eu acho que vale super a pena você dar essa chance e ir assistir Além do Guarda-Roupa. Eu acho que o título de drama ou dorama brasileiro cabe muito bem, e é como eu disse no começo, se a gente pode chamar dramas de novelas coreanas, por que a gente não chamaria essa novela de dorama brasileiro? Principalmente uma novela, um drama, que tá falando de uma das faces da cultura coreana, a cultura Hallyu, dentro do nosso país. Além do Guarda-Roupa, estreia hoje, dia 20 de julho, na HBO Max. Tá disponível tanto dublado quanto legendado. Agora você ficou com um nó na cabeça, porque eu falei pra você que todos os personagens brasileiros falam português, mas é porque existe a versão dublada onde os personagens coreanos também falam português. Ué, mas aí perde a magia do negócio? Talvez perca um pouco. Talvez, mas é claro que é muito mais importante a gente dar acessibilidade para todo mundo. E as pessoas que não falam coreano fluentemente e por algum motivo não podem ler a legenda, também tem que ter acesso a essa obra, também tem o direito de serem dorameiros, de serem noveleiros e de poderem assistir Além do Guarda-Roupa. Foi uma coisa muito legal. Além disso, também tá legendado em espanhol e em inglês, o que mostra que essa nossa obra do audiovisual brasileiro vai poder chegar em toda a América Latina. Os episódios vão ser disponibilizados da seguinte forma: 3 episódios hoje, 3 na próxima quinta-feira, 2 na terceira quinta-feira e mais 2 na última quinta-feira. Ou seja, dentro de um mês, você já vai ter assistido todos os episódios de Além do Guarda-Roupa. E os 3 episódios que eu resenhei no vídeo de hoje já estão disponíveis hoje mesmo para você assistir. E eu já deixo o meu agradecimento à HBO Max por poder participar dessa coletiva de imprensa, dessas entrevistas e também da festa de pré-lançamento, que foi muito legal. Se você já estiver assistindo Além do Guarda-Roupa na primeira semana, né? Se estiver vendo esse vídeo aqui no dia 20 ou antes da semana que vem, deixa aqui embaixo as suas teorias também. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, já viu aí os episódios 4, 5, 6, pode deixar também a sua teoria, mas aí coloca um avisinho de spoiler, porque a gente não vai atrapalhar quem ainda não começou, né? Como eu disse, isso aqui é uma resenha dos episódios 1 a 3, então a gente tá falando abertamente apenas desses episódios. Comentários do 4 em diante, coloca um aviso de spoiler, que nem eu tô mostrando aqui do lado, é escrever a palavra spoiler e só depois colocar o seu comentário. Muito simples, e a gente ajuda a quem não gosta de spoiler não tomar spoiler, e quem gosta com certeza vai ler o seu comentário, vai interagir com você. É claro que Além do Guarda-Roupa não é a primeira produção brasileira que tem um pezinho na Ásia. Então uma outra obra que eu quero te recomendar é Corações Sujos, um filme nipo-brasileiro, uma produção Japão-Brasil. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo, é um filme muito bom que você precisa conhecer. Nádia Napoió!